Você sabia que você foi convidado para um banquete na maior festa de todos os tempos? Even in the valley of the shadow of death, I can take rest, 'cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed. A paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Eu sou a Jennifer e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo devocional aqui do Devotim. Hoje nós iremos iniciar a série Parábolas, uma série muito especial que eu tenho certeza que vai falar ao seu coração. A parábola que nós iremos falar hoje está em Lucas 14, do versículo 15 ao 24. Vamos ler? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já está tudo preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Casei-me com minha esposa e, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Esse texto que eu li conta sobre uma parábola. Mas antes da gente começar a entrar na parábola, eu quero contextualizar um pouco com vocês o que está acontecendo neste texto. Jesus estava na casa de um dos maiores fariseus da época. E todos estavam ali no banquete, em comunhão, todos juntos. E de repente alguém se levanta e diz: Bem-aventurado aquele que comer no reino de Deus. E então Jesus começa a contar uma parábola. Uma parábola é uma história que tem como objetivo trazer uma verdade moral ou espiritual para nós. E então ele começa a explicar sobre um homem que uma vez ele decide fazer uma grande festa. E nessa grande festa, ele chama por várias pessoas. Só que essas pessoas recusam esse convite. Por que elas recusam? Elas recusam o convite porque ou elas compraram um terreno, ou elas compraram bois, ou elas se casaram, e é esses motivos que a Bíblia nos fala que essas pessoas recusaram o convite. E a Bíblia fala que todos recusaram o convite. E o servo avisa para eles: venham que já está tudo preparado. O que Jesus quer nos dizer nessa primeira parte da parábola o Senhor ele nos faz um convite. Ele nos faz um convite porque já está tudo preparado. Jesus, ele já veio à terra, ele já morreu por nós, ele já nos reconciliou com o Pai. Então o convite que o Senhor nos faz é um convite de comunhão, é um convite de sermos participantes do Evangelho, sermos participantes da salvação, de aceitarmos a Ele. E quando o servo chama aos convidados, ele fala: venham que já está tudo preparado. E esse preparado que ele fala é o que Jesus já fez pelas nossas vidas. Ele já morreu numa cruz, ele já nos reconciliou com o Pai, ele já veio e fez o que era necessário para que nós pudéssemos ter ligação direta com o Senhor, para que nós pudéssemos ter essa comunhão com o Senhor. Mas eles rejeitaram o convite do Senhor Jesus. E eles rejeitaram isso porque as coisas do mundo, as coisas, os prazeres, ocupavam o lugar do Senhor no coração deles. Muitas vezes eram os bens, era o que a Bíblia fala, né? Que eram os bens, que eram o trabalho deles, que é a família, o casamento deles, é o que ocupava o lugar de Jesus, do Senhor no seu coração. Trazendo para o nosso contexto, nós adolescentes muitas vezes nos distraímos. Muitas vezes
deixamos que o Senhor não reine no nosso coração. Permitimos que o Senhor não reine no nosso coração e deixamos as outras coisas reinarem, como a nossa preocupação com o nosso futuro, os nossos estudos, muitas vezes alguma pessoa que é a minha amizade ou alguma pessoa que eu tenho um sentimento por ela. E, infelizmente, muitas vezes nós nos distraímos e não deixamos o Senhor reinar no nosso coração. E quando o Senhor não reina no nosso coração, consequentemente, existe uma rejeição. Assim como esses convidados, eles rejeitaram ao Senhor. Porque o Senhor, ele não tinha o primeiro lugar na vida no coração deles. E quando existe essa rejeição, quando o Senhor não é o centro das nossas vidas, nós não oramos como nós deveríamos orar. Nós não lemos a Bíblia como nós deveríamos ler. Nós não buscamos ter intimidade com o Senhor. E muitas vezes nós deixamos que no primeiro lugar da nossa vida estejam as outras coisas e não a vontade de Deus para nós. Quando o servo recebe a notícia de que todos os convidados daquele homem recusaram o convite, ele volta até o seu senhor, né? E conta para ele o que aconteceu, por que eles recusaram. E o homem, ele fica indignado. Então ele manda o servo, vai pelas ruas, vai pelos becos, vai pelos bairros da cidade e chama os aleijados, os mancos, os pobres e os cegos. E eu gostaria de ler com vocês um versículo que está em João, capítulo 1, do versículo 11 ao 13, que fala assim: Veio para o que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nesse versículo que nós lemos, ele fala, veio para os que eram seus e os seus não receberam. E o que nós podemos entender isso é que Jesus veio para os judeus, para que os judeus tivessem a salvação, mas os judeus rejeitaram a ele. Os judeus não creram que ele era o Filho de Deus, não creram que Jesus veio para restaurar a vida deles. E então Jesus, ele estende a salvação para nós gentios. E então, quando eu leio essa passagem de que o homem que estava indignado porque os seus próprios convidados não aceitaram o convite que ele tinha feito para um grande banquete, e mesmo assim, ele pede para o seu servo ir atrás dos pobres, dos mancos, dos aleijados, dos cegos, eu lembro de nós, eu lembro de mim, porque nós somos pobres. Essa pobreza não está ligada diretamente ao dinheiro, mas está ligado a nós não termos o que dar ao Senhor para merecer a salvação. Nós não temos o que dar ao Senhor para que nós possamos merecer a salvação. Quando ele fala aleijados e mancos, nós não temos capacidade por nós mesmos de termos comunhão com o Senhor. E ele vem e prepara tudo. Ele vem e envia o seu Filho para nos salvar. Nós, por nós mesmos, não temos condições para andarmos com o Senhor Jesus, se não for através do Espírito Santo dele. Nós não podemos nada sozinhos, somente por Jesus. E quando ele fala sobre os cegos, era porque antes nós não conhecíamos a Jesus. Nós não sabíamos para onde nós íamos, nós não tínhamos esperança, mas o Senhor Jesus, como a nossa luz, como o nosso pastor, ele nos encontrou e nos fez ovelhas do seu pasto. Porque ele é um Deus que nos ama, porque ele é um Deus que cuida de nós. E em Salmo 100, versículo 3 fala assim: Sabei que o Senhor é Deus, e foi ele, e não nós, que nos fez povo seu, ovelhas do seu pasto. Nós somos do Senhor, porque foi ele que nos fez o seu povo. Éramos nós que éramos necessitados, nós que precisávamos de um milagre da parte do Senhor. E o maior milagre que nós pudemos e nós encontramos foi a Jesus, porque ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Porque ele levou sobre si os nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para os pecados e viver para Deus. E nos fazendo filhos dele. Porque antes nós éramos ovelhas desgarradas, sem Senhor, mas ele se fez o nosso Senhor. Ele nos encontrou e nos fez povo seu. E o preço que foi pago para que nós
pudéssemos ser povo seu. Não foi ouro, não foi prata, não foi valores perecíveis, mas foi o sangue de Jesus, que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus. E nós recebemos um lindo convite, um convite de sermos participantes desse evangelho, um convite de sermos participantes da salvação, um convite do próprio Deus para a vida eterna, para fazermos parte do reino de Deus. Por isso que aquele homem fala, bem-aventurado aquele que come pão no reino de Deus, para sermos participantes do reino de Deus, por meio de Jesus. E é um convite de amor, porque nós não merecemos, nós não somos merecedores da graça do Senhor, nós não somos merecedores do amor de Jesus, nós não somos merecedores da misericórdia, mas por causa do amor dele que nos encontrou e nos alcançou, hoje nós podemos ter acesso a esse reino maravilhoso, esse reino em que já está preparado e Jesus já preparou, e a única coisa que nós precisamos fazer é aceitar o convite do Senhor. Aceitar o convite do Senhor para reinar sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, o Senhor Jesus venha reinar sobre o seu coração, reinar sobre a sua vida, que você venha entender que você foi comprado por um alto preço, um preço de sangue, para que você tivesse intimidade, ligação com o Senhor Jesus, e o reino do Senhor fosse feito e estabelecido na sua vida. Porque na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, para que a vontade do Senhor fosse estabelecida na sua vida. E voltando para a parábola, lá no último versículo, Jesus vai lembrar sobre aquelas pessoas que rejeitaram o convite do homem, né, para o grande banquete. E o homem diz assim, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. O Senhor, ele não irá cancelar o grande banquete que ele preparou para nós, para a sua ceia. E ele irá procurar novos convidados. Porém, aqueles que rejeitaram, enquanto nós estamos aqui na terra, ainda há tempo de aceitar o convite do Senhor Jesus. Mas como ele não irá cancelar a festa, se não for aceito o convite, infelizmente não comerá da ceia do Senhor. O do Senhor, ele começa aqui na terra. E ele começa reinando nos nossos corações. Permita que ele reine sobre a sua vida, sobre a sua alma. Permita que ele guie os seus passos e a vontade dele seja estabelecida na sua vida. Tome cuidado para não se distrair e esteja sempre ligado com o Senhor, porque ele irá vir nos buscar. Nós não sabemos a hora, mas nós precisamos estar preparados. E a cada dia, como é uma escolha constante, aceitando o convite do Senhor para ter comunhão com Ele e intimidade, porque é isso que Ele quer de nós. E nesse momento eu quero orar por você. Quero te convidar a fechar os seus olhos e nós iremos orar. Senhor Jesus, esta é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que ela vai e não volta vazia. Eu creio que o Senhor tenha falado com alguém aqui hoje, papai. Eu creio que essa palavra alcançou o coração de alguém aqui hoje, Senhor. Deus, que ele venha entender que o Senhor o fez um convite para a salvação, um convite para uma vida de esperança, um convite para a vida eterna. A minha oração, Jesus, é que o Senhor venha encontrar a estes corações, que o Senhor venha achar guarita nestes corações e venha fazer morada, porque o Senhor é um Deus que quer ter comunhão conosco. Venha alcançá-los e venha nos direcionar, papai, nos dando discernimento, nos derramando sobre as nossas vidas graça e que o Senhor venha reinar sobre os nossos corações. É o que eu te peço e creio que o Senhor é poderoso para fazer. Em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui até aqui, assistiram até aqui. Muito obrigada. Dá o seu like, comenta, se inscreve, ativa o sininho e não perca nenhum dos nossos devocionais dessa série que está incrível. Eu garanto para você que você não vai se arrepender. Venha sempre aprender um pouco mais do Senhor e daquilo que Ele fez por você, porque este é o intuito deste canal. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.